6h28. Você sabe que o nosso calendário ele foi dividido há alguns anos em algumas cores para que pautas importantes viessem à tona e discussões na nossa sociedade saíssem às vezes das bolhas onde vivem as pessoas que querem também que o assunto se torne cada vez mais popular. Setembro, por exemplo, também tem as suas cores. Uma delas é a cor azul. O Setembro Azul é um mês dedicado à visibilidade, à conscientização e à celebração da comunidade surda, buscando promover a inclusão e a acessibilidade. Esse nome remete a uma faixa azul que era usada durante a Segunda Guerra Mundial para identificar pessoas com deficiência auditiva. E o mês de setembro não é escolhido à toa. 10 de setembro é o Dia Internacional da Linguagem de Sinais. 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. Mas, afinal de contas, quais são os principais temas que precisam ser colocados em discussão nessa sociedade? Mês dedicado à visibilidade, conscientização e celebração da comunidade surda e com uma proposta de discutir os avanços e desafios da inclusão na educação do Brasil. Sobre esse assunto, o nosso Manhã Bandeirantes convida para conversar conosco a Heloísa Vendramini, gerente e porta-voz do Senac Campinas. Heloísa, muito bom dia. É um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado por atender o nosso convite e conversar com o nosso ouvinte nessa terça-feira. Olá, bom dia a todos. É um dia bem importante, um mês muito importante, né? Esse mês de setembro, o Setembro Azul, para estarmos falando sobre a inclusão da comunidade surda. E a inclusão, sob o aspecto educacional, é muito importante a gente considerar e trazer a questão da Constituição Federal, né, sobre a importância da pessoa surda ter acesso à escola, ao processo educacional, a importância da educação bilíngue para surdos, onde a pessoa pode ter, no início, um profissional especializado acompanhando todo o seu processo educacional na língua brasileira de sinais, a formação de professores na língua brasileira de sinais e a questão da tecnologia assistida, que hoje a gente percebe muito no avanço tecnológico de aplicativos, até fones de ouvido, onde uma pessoa pode ter acesso e conseguir ter uma comunicação mais fluida. Então, assim, é muito importante a questão da inclusão, né? As pessoas da comunidade surda terem acesso à educação, a passeios, ao seu pleno desenvolvimento. A pessoa que nasce surda, a criança que nasce surda, chamada surdez congênita, ela tem um mundo diferente ao seu redor desde sempre. Ela conhece um mundo diferente do que nós conhecemos. Como é que é um processo, Heloísa, de alfabetização para que essa criança ela tenha o diálogo através da linguagem de sinal, mas que ela tenha também a leitura, a compreensão? Porque a educação passa também por você compreender foneticamente as palavras, você entender o significado através da pronúncia. Como é que é esse desafio? E podemos dizer que a nossa sociedade amadureceu também nesse processo nos últimos anos? Muito importante essa pergunta, porque às vezes as famílias, né, não têm acesso a essa informação. Então, existe uma lei federal, né, na lei de base de diretrizes e bases da educação, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem que garantir a educação inclusiva, independente do tipo da deficiência que a pessoa ou a criança tenha. Então, para a criança, né, aqueles familiares que têm, né, ele tem que ter acesso à diretoria de ensino, ele tem que buscar a escola, é um direito disso. E a legislação também
tem profissionais, tem que preparar professores específicos para esse acompanhamento. Então, assim, todo brasileiro tem esse direito e esse acesso para ter um plano de acompanhamento e desenvolvimento para desenvolver essa compreensão, que é a leitura do mundo, né? Onde a criança entra na escola, ela vai ter todo o acesso, não só às informações, mas a socialização, onde ela brinca, onde ela se desenvolve. E as escolas, todas as escolas brasileiras, têm uma obrigação do atendimento a essa população. Nath Luquezzi, estamos conversando com Heloísa Vendramini, gerente e porta-voz do Senac Campinas, sobre o Setembro Azul, mês dedicado à atenção da acessibilidade na educação como algo chave na inclusão da comunidade surda. Bom dia, Heloísa. E eu queria tocar num assunto que é o mercado de trabalho. A gente sabe que a educação prepara para isso. O mercado de trabalho ainda apresenta barreiras para esses profissionais e como é que a educação pode ajudar, como que ela prepara esse futuro profissional para superar esses desafios? Bom dia, Nath. Excelente questão. O que é muito importante a gente começar a desenvolver e entender? A pessoa surda, ela tem direito ao acesso a esse desenvolvimento. As escolas, quando a gente fala de uma educação técnica aqui no Senac, a gente tem profissionais preparados para fazer toda a adaptação para esse estudante e ele se desenvolver. Aqui, ele desenvolverá competências, não só dessa comunicação devido à surdez, né? A questão de ele ser bilíngue, ele vai ter que aprender a se comunicar. Então, é o papel da escola preparar essa pessoa para a sociedade e para ele concorrer a uma vaga de trabalho. Claro, o mercado está preparado, as empresas estão preparadas com esses profissionais, como existe uma legislação da escola, a gente ainda está num avanço preparando a isso. Mas a gente tem uma legislação que também, todos os locais têm que ter 5% dos seus profissionais, né, CLTs, com alguma deficiência. Então, se a gente tem pessoas preparadas que conseguem concorrer a uma vaga, a uma adaptação do trabalho. Isso ainda está em progresso, em desenvolvimento, e é uma responsabilidade nossa, enquanto escola formadora, também de preparar pessoas, microempresas, pessoas para atenderem e desenvolverem essas pessoas com as deficiências. Heloísa, o Senac Campinas oferece o curso de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Você tem percebido, o Senac tem reparado uma mudança no perfil de quem busca esse curso? Por exemplo, as empresas estão colocando cada vez mais os profissionais para aprenderem a se comunicar através de Libras, ou a procura ainda é mais restrita a quem tenha uma pessoa da comunidade surda na família ou se relacione com alguém mais próximo? Qual é o perfil em geral de quem busca o curso de Libras do Senac? Hoje ainda a gente está no avanço, a gente pode dizer que isso ainda depende de cada turma. Sim, existem empresas que encaminham seus profissionais para eles estar se preparando para isso, mas a gente tem um percentual ainda maior de pessoas que têm familiares, né? Então, assim, do desenvolvimento dessa comunicação dentro de casa e até, assim, direito ao acesso a essas pessoas. Mas esse curso, ele tem vagas gratuitas, então todas aquelas pessoas, às vezes que estão nos ouvindo e desejam se aperfeiçoar para ele poder concorrer a uma vaga enquanto intérprete, é uma ótima oportunidade também, além de ser um profissional que fará essa inclusão assistida dentro de uma empresa. Ainda temos pouca procura corporativa para isso, mas existem algumas ocasiões, às vezes em órgãos públicos, que somos procurados para o atendimento corporativo de formar pessoas, formar uma equipe para esse atendimento inclusivo
de pessoas surdas. Então, existem momentos que a gente vê uma busca maior do mundo corporativo, mas na rotina da unidade a gente tem mais pessoas físicas por uma necessidade mais pessoal. Quais que são os desafios hoje da educação bilíngue? No caso da pessoa surda, a gente sabe que existem várias escolas bilíngues, e no caso da pessoa surda, como funciona? Quais são esses desafios? Quando a gente fala da escola bilíngue, é da pessoa ter entendimento da Libras e entendimento da nossa linguagem do português, da nossa comunicação, que é o desenvolvimento, em alguns momentos, da pessoa surda, da leitura de lábios, do acompanhamento, de preparar as pessoas que ainda não têm a formação em Libras, para ela se dirigir olhando para o rosto de uma pessoa surda, falando mais devagar, estabelecendo essa comunicação. O desafio é começar. A partir do momento que a gente tem a formação de intérprete, que são profissionais especializados nisso, que é muito procurado também no município de Campinas, a gente percebe o avanço e a preparação, porque ele não faz só a tradução para a pessoa surda, ele sim consegue desenvolver com a pessoa surda e todo o seu entorno as possibilidades de comunicação. Então, é um desenvolvimento de toda a comunidade aonde essa pessoa surda está inserida, seja na escola, seja na sua casa, seja no futuro ambiente de trabalho. Então, é super desafiador para a pessoa, né, com deficiência, porque ela nasce tendo que ser bilíngue. Ela tem que saber se comunicar na linguagem dela e na linguagem das demais pessoas nos locais onde ela está inserido. Por isso, a necessidade da legislação e a necessidade nossa, enquanto sociedade, de estarmos melhor preparados para atender e assistir essas pessoas. Heloísa, quem estiver nos acompanhando, quiser conhecer um pouco mais sobre o curso de Linguagem Brasileira de Sinais, outros projetos do Senac Campinas voltados à acessibilidade, como é que pode encontrar esse conteúdo todo? Como é que pode ter acesso a esse trabalho que vocês realizam? A pessoa pode se dirigir aqui à nossa unidade, aqui a gente fica em Campinas, na Rua Sacramento, número 490, no centro de Campinas, onde a gente tem uma equipe de atendimento especializada para dar todas as informações, e também através do nosso site, que é o sp.senac.br/Campinas. Nesse site, você tem acesso, você que está nos ouvindo, você tem acesso a toda a programação, como que você pode vir estudar conosco gratuitamente, quais são as formações, como nós trabalhamos o desenvolvimento e, principalmente, para aquele familiar hoje que está nos escutando e tem uma pessoa na sua casa, né, que é surda, de fazer esse canal e de poder estar desenvolvendo, entendendo os pré-requisitos que o Senac está preparado para atender esse estudante na formação que ele tiver os pré-requisitos e desejar se desenvolver também. Então, é aberta a toda a comunidade, a gente tem bolsas de estudo em todas as áreas e a gente tem muitas oportunidades ainda nesse ano, né? Então, a gente convida a entrar no site, que é o sp.senac.br/Campinas, para estar conhecendo todas as possibilidades que você que está nos ouvindo tem de fazer uma transição de carreira, de fazer um aperfeiçoamento gratuitamente. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a Heloísa Vendramini, que é gerente e porta-voz do Senac Campinas, falando sobre o Setembro Azul, mês dedicado à visibilidade, conscientização e celebração da comunidade surda, além dos desafios que você conferiu com a Heloísa, a quem agradecemos muito, viu, Heloísa, pela atenção com quem está nos acompanhando,
pelo rádio, pelas plataformas digitais. Um bom trabalho a você, a toda a equipe do Senac. Espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para falarmos de um assunto tão importante. Eu que agradeço. Toda a equipe da Rádio Bandeirantes, é sempre um prazer a gente estar divulgando as possibilidades que a gente tem para Campinas e região de desenvolvimento. Um ótimo dia a todos.